Estamos de volta e vamos direto para o Viva Cultura, o quadro aqui do programa que aproxima fé, arte e entretenimento. E nessa semana a gente vai mostrar uma frente de evangelização que usa a comunicação para transmitir devoção e aproximar pessoas. No dia 7 de setembro, a Web TV Redentor, emissora oficial da Arquidiocese do Rio, completou 15 anos de missão no ambiente digital. E numa feliz coincidência, foi também o dia em que a igreja celebrou a canonização de São Carlo Acutis, padroeiro da internet, o que se tornou um presente abençoado para esse trabalho de difusão da fé online. Há 15 anos, a Web TV Redentor abraçou a missão pioneira de levar ao mundo a voz e a vida da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mais do que um canal, a Web TV é um espaço de comunicação, fé e unidade que informa, evangeliza e aproxima corações. Fundada em 7 de setembro de 2010, sob a proteção e as bênçãos do Redentor, a Web TV soma hoje mais de 153 mil inscritos e 12 mil vídeos publicados no YouTube, sendo a presença da igreja no universo digital. Ao longo dessa história, a Web TV transmitiu milhares de missas, orações e terços diários, além de produções próprias de evangelização, cultura e arte. Também fortaleceu grandes parcerias com emissoras e veículos de comunicação, sendo responsável pela gravação de programas exibidos em importantes redes, como TV Brasil, Rede Vida, TV Canção Nova e TV Aparecida, incluindo a cobertura de momentos marcantes da igreja, entre eles as Jornadas Mundiais da Juventude e os 2 últimos conclaves. Tudo isso só é possível graças a cada colaborador, parceiro e amigo que fez e continua fazendo parte dessa missão. Neste mês de setembro, a Web TV Redentor celebra 15 anos com uma programação especial, um convite para reviver conquistas, renovar a missão e seguir em frente. Acompanhe em youtube.com/WebTV Redentor. Web TV Redentor. 15 anos comunicando a fé e renovando a missão da igreja no mundo digital. E é hora da nossa reflexão semanal. No quadro A Voz do Pastor, o cardeal Orani João Tempesta nos guia pelo Evangelho do Dia, compartilha ensinamentos do Papa e comenta datas importantes da igreja. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor. No lugar da liturgia dominical prevista para esse domingo, nós celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. Uma festa que prevalece sobre o domingo e que acontece no dia 14 de setembro. E aí, ao mesmo tempo, já é véspera de celebrarmos no dia seguinte a festa, a memória de Nossa Senhora das Dores. A igreja coloca sempre junto Maria aos pés da cruz, quando celebra a exaltação da Santa Cruz. Um tema muito interessante sobre o sentido da cruz e como que essa festa historicamente chegou até nós. Sinal da cruz, que nós encontramos na liturgia de hoje com muita clareza, e ao mesmo tempo aquilo que significa você vai celebrar nesse domingo essa festa. No texto da nossa conferência episcopal, com um comentário sobre o dia de hoje, fala bem sobre isso. A festa da exaltação da Santa Cruz tem sua origem ligada à descoberta da cruz de Cristo por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, no século IV. Em uma peregrinação à Terra Santa, no ano de 326, Helena iniciou as escavações próximas do Monte Calvário, encontrando 3 cruzes enterradas. Segundo a tradição, uma cura milagrosa confirmou qual era a verdadeira cruz de Cristo. Este fato impulsionou grande veneração pela cruz entre os primeiros cristãos e levou à construção da Basílica do Santo Sepulcro, até hoje lá, inaugurada em 13 de setembro de 335, século IV. A celebração em si remonta à dedicação desta basílica em Jerusalém. No dia seguinte à sua consagração, no dia 14 de setembro,
A verdadeira cruz foi solenemente apresentada ao povo cristão pelo bispo Macário. Desde então, essa data se tornou uma festa litúrgica anual em Jerusalém, difundindo-se rapidamente por toda a cristandade, como um momento especial para exaltar e venerar o símbolo mais importante da fé cristã. No século VII, a festa ganhou um significado ainda mais profundo após a recuperação da Santa Cruz, que havia sido tomada pelos persas durante uma invasão. Em 628, o imperador bizantino Heraclio recuperou a cruz ao trazê-la solenemente de volta para Jerusalém. Fortaleceu ainda mais o culto à Santa Cruz em toda a igreja. Este episódio histórico consolidou a festa não apenas como uma lembrança da descoberta original de Santa Helena, mas também como celebração do triunfo da fé cristã diante das adversidades e das perseguições. Portanto, um breve histórico, justamente, essa descoberta da cruz de Cristo, que estava sepultada, enterrada, para não ter nenhum sinal, como haviam feito os romanos na época e também os judeus, e que Santa Helena vai lá e encontra, tem toda a questão do milagre, e depois, mais tarde, foi raptada, foi roubada pelos persas e voltou novamente. Coisas da história, que nos falam dessa cruz de Cristo, onde Ele deu a vida por todos nós. Até hoje existem algumas relíquias ainda, ali especialmente em Roma, na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, que foi construída sobre terras de Jerusalém, ali em Roma. E hoje estão ali justamente os símbolos da crucifixão, tanto a relíquia da Santa Cruz, como também dos pregos, dos espinhos, enfim, nessa basílica em Roma também. Mas, principalmente em Jerusalém, onde está hoje a Basílica do Santo Sepulcro, justamente essa oportunidade de vermos esses sinais. Nós sabemos que é importante ter encontrado Cristo, que morreu por todos nós, que está ressuscitado. Mas tem sinais históricos no mundo de hoje tão descrente e tão cheio de tantos questionamentos, de poder ver que nós temos sinais também que falam daquilo que nós cremos, que Cristo morreu por nossos pecados, foi crucificado, morto e sepultado, está vivo presente no meio de nós. Então, pela graça de Deus, temos também esses sinais materiais de tanto tempo atrás e que ainda hoje persistem, tanto em algumas relíquias, como também em locais que foram construídos sobre esses locais da crucifixão, ou que então foram trazidos a Roma também como relíquias. Portanto, esse domingo, nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, que nos faz pensar o que significa para nós a cruz de Cristo. A palavra de Deus desse domingo vai nos colocar, meus irmãos e irmãs, essa questão, começando com o Evangelho segundo João, um diálogo com Nicodemos. Ele fala o seguinte, Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos que nele creiam tenham a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, esse texto que o Evangelho de João se refere é a leitura primeira desse domingo, leitura do livro dos Números. Os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornar o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se, a reclamar, a murmurar e falar contra Deus e contra Moisés. Por que nos tiraram do Egito? Estava tão bem como escravo, vamos morrer aqui no deserto, né? Então, vieram as serpentes venenosas que mordiam e morreu muita gente ali em Israel. Então, o povo reconheceu que tinha errado, que pecaram, e Moisés intercedeu pelo povo e foi feito justamente uma serpente de bronze. Coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que foi mordido e olhar para ela viverá. E assim aconteceu. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente e era curado. Jesus faz essa menção.
Ou seja, quando nós fomos mordidos pelo pecado, pelo mal, pelos erros, olhar para Jesus Cristo crucificado, ou seja, aceitar Cristo que veio por todos nós, que morreu por todos nós, né, que morreu na cruz por todos nós, poder ser curado também de nossas dores, de nossos pecados, de nossos erros. Cristo, com sua morte na cruz, derramando seu sangue, nos lavou de nossos pecados. É essa afirmação que toda a tradição da igreja vai sendo colocado, e mesmo depois da descoberta da cruz física, daquilo que sobrou, digamos assim, da crucifixão, nós sabemos que esse anúncio, mesmo que não tivesse a relíquia da cruz, é para todos nós, meus irmãos e irmãs, o grande sinal. Cristo deu vida por todos nós e é a nossa vida. E a leitura do Evangelho continua, meus irmãos e irmãs, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Quem crer em Cristo não morrerá. Seus pecados são perdoados e após a morte física desse mundo, continua vivo na eternidade. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Não veio para condenar ninguém, não veio para mandar ninguém para o inferno, mas para salvar. Mas suponha que nós acreditemos naquele que deu a vida por todos nós. Nós o acolhamos em nossa vida, meus irmãos e irmãs. Nós experimentemos em nossa vida aquele que deu a vida por todos nós e creiamos em Jesus Cristo, nosso Senhor. O sinal da cruz, que é justamente um sacrifício tremendo, uma tortura muito grande, existia, e os romanos não podiam ser submetidos, inclusive, justamente foi como mataram o Senhor Jesus Cristo. E que, ao mesmo tempo, ele morreu na cruz de maneira bastante cruenta, e que nós fazemos memória, cada vez que celebramos a missa, a Eucaristia, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua presença no meio de nós e da última ceia, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a cada vez mais encontrar em Cristo aquele que nos cura, que nos lava de nossos pecados, redime de nossos pecados e nos faz ver uma vida de homens e mulheres novos. A segunda leitura desse domingo, meus irmãos e irmãs, ou esse dia 14 de setembro, é um hino muito bonito da comunidade cristã primitiva, da carta de Paulo aos Filipenses. Que é bom que leiamos todos, né? Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, a kenosis, não é famosa, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, no meio de todo esse cosmos infinito, desde morar em nosso planeta, e morar conosco, nasceu no meio de nós como um ser humano menos o pecado. Encontrando-se com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu vim para fazer a vossa vontade. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto da carta aos Romanos, meus irmãos, aos Filipenses, melhor dizendo, a carta aos Romanos é o tema do mês da Bíblia desse mês, mas a carta aos Filipenses é para que nós proclamemos, meus irmãos e irmãs, que Jesus Cristo é o Senhor em nossa vida, que morrendo na cruz, Ele nos salva, nos lava de nossos pecados, mas, como fala aqui a carta aos Filipenses, Ele é o Senhor, Ele é o Kyrios. Nós somos chamados, meus irmãos, a pensar sobre isso nesse domingo, como nós celebramos a missa, que é a ceia pascal, que é o Cristo que está vivo ressuscitado, e é também o sacrifício da cruz, não é? Que às vezes tem tantas controvérsias que fazem, e sabemos que a missa tem toda essa riqueza nessas presenças e desses enfoques do Senhor Jesus Cristo presente no meio de nós. Nós somos chamados a ver daqui da cruz
correm rios de água viva, que vem para curar o ser humano, vem para salvar as pessoas em Jesus Cristo, nosso Senhor. É para todos nós um pensar, nós que levamos a cruz no peito, trazemos também, fazemos o sinal da cruz, cada vez que iniciamos o dia, ou terminamos o dia, ou como vamos rezar, ou quando passamos diante de uma igreja, ou quando iniciamos uma celebração. Meus irmãos e irmãs, a cruz vai nos acompanhando. Nós somos chamados a dar sentido também às nossas cruzes. A nossa cruz tem sentido quanto mais ela estiver unida à cruz de Cristo. Se não estiver unida à cruz de Cristo, nossa vida, cada vez é um caos. Porque todos nós temos cruzes na nossa vida. Temos nossos sofrimentos. E se não estiver unida à cruz de Cristo, que é salvadora, e dá sentido à nossa vida, nós estamos perdidos, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso, esse sinal da cruz, mesmo com a descoberta histórica do lenho da cruz, mesmo com os textos bíblicos, nós somos chamados a poder cada vez mais olhar para a cruz de Cristo, como recorda bem o Evangelho, e já faz menção ao Antigo Testamento, e experimentarmos também que a nossa cruz, que levamos sobre os ombros, tem sentido quanto mais unida à cruz de Cristo. Dá sentido à nossa vida porque nos leva também a encontrar a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, a rezar com o salmo de resposta desse dia de hoje. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Parece um absurdo para o mundo de hoje. O sinal da cruz significa a cruz. Às vezes, com tantas cruzes hoje, com tantas joias que se fazem, acaba perdendo o sentido daquilo que a cruz significa para nós, meus irmãos e irmãs. Nós somos chamados a proclamar que Cristo morreu sim na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia. Da sua morte na cruz nos vem toda a nossa salvação e remissão de nossos pecados. E os rios de água viva correm para todos nós, para que lavados, reconciliados, remidos, possamos, ao olhar para a cruz de Cristo, encontrar a vida e anunciar essa vida aos irmãos e irmãs, como bem recorda para nós, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de João, que nós lemos nesse final de semana, porque veio para salvar a todos. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso agradecimento a Dom Arani por mais uma reflexão e o nosso agradecimento também a você que nos acompanhou até aqui. O programa de hoje chegou ao fim, fique agora com a Santa Missa. A gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau, tchau!